O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, daí não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olhar direito é para ti ocasião de pecado, arranque-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corte-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera.
E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os teus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Apesar que a chuva atrapalha um pouquinho, mas com certeza é necessária para a nossa vida, vamos tentar destacar alguns temas que nos ajudam na nossa caminhada do dia a dia. Nós estamos no 6º domingo do tempo comum. Domingo que vem é o 7º, e aí nós fechamos a primeira parte dos domingos do tempo comum, porque já começa a quaresma na quarta-feira de cinza, que é na outra quarta-feira. E nesses domingos, a igreja está colocando para nós a primeira parte do Evangelho de Mateus, aonde tira textos daquilo que é conhecido como o Sermão da Montanha, que ocupa 3 capítulos. Mateus, capítulos 5, 6 e 7. É um discurso que Mateus recolheu de todos os ensinamentos de Jesus e juntou, fez um só discurso, dito para o povo que estava lá presente e para os discípulos que se aproximaram dele, principalmente em cima de um monte. Porque aqui Mateus, ele quer mostrar que nós temos algo novo. Assim como a lei do Antigo Testamento, principalmente os 10 mandamentos, a lei antiga, ela foi dada por Moisés em cima de um monte, e até Jesus Cristo seguiu essa lei toda, que foi desenvolvida posteriormente e acrescentaram outras leis. Agora, o novo que vem de Deus, é o próprio Filho de Deus, ele vai promulgar o seu projeto também sobre um monte. Não diz qual é o monte, mas tem referência com um monte de Moisés lá, que promulga agora Jesus o ensinamento novo e definitivo por aquele que o Pai nos enviou. Eu vou iniciar a explicação aqui pela segunda leitura, que estamos lendo trechos da carta, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E nesse parágrafo, nesse capítulo 2, no final do 1 e do 2, ele trata de um assunto muito importante, que é o assunto que próprio Paulo descobriu. E ele vai falar ao povo de Corinto dizendo que há 2 sabedorias: a sabedoria humana e a sabedoria de Deus.
A sabedoria humana, ele disse, puxa o interesse das pessoas. Assim como ele vai dizer, todos aqueles que sentam nos tronos, os poderosos, eles usam a sua sabedoria para manter-se no poder e mandar nos outros. Enquanto ele vai dizer, nós precisamos conhecer a sabedoria que vem de Deus. Esse tema também é tratado exatamente na nossa leitura do Santo Evangelho, aonde ele vai mostrar que a sabedoria que o povo, que os fariseus e doutores da lei seguiam, era uma sabedoria de sua cabeça, até interpretando a palavra de Deus no Antigo Testamento de acordo com seus interesses. E é por isso que Jesus vai trazer o novo que não vai ser o seguimento pela lei, por ser uma lei, mas vai ser o seguimento por aquilo que brota de dentro do coração. Mas antes de aprofundar ainda o Evangelho, então eu gostaria de fazer referência ainda à primeira leitura, onde também tem essa ideia da sabedoria de Deus, que nos oferece o seu projeto, nos oferece a sua criação, e depois cabe a cada um de nós, diante daquilo que Deus nos apresenta, e no mundo nós temos de tudo, nós sabermos ter a sabedoria para escolher aquilo que é certo, que nos ajuda a crescer e que nos faz viver a verdade, que nos faz viver a fraternidade que Deus quer. Portanto, ele diz assim, se quiseres, é tirada do livro do Eclesiástico isso, se quiseres observar os mandamentos, eles, os mandamentos, te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. Então já é aquilo que aparece muito forte no Antigo Testamento, de obedecer à lei, os mandamentos, principalmente os 10 mandamentos que Moisés recebeu, que nós conhecemos bem, e com confiança em Deus. Com certeza a vida de quem obedece a Deus será muito melhor e viverá melhor. E aí ele vai dizer, diante de ti, Deus colocou o fogo e a água. A escolha é sua. Então, diante de ti, ele colocou o fogo e a água. Para o que quiseres, tu podes estender a mão. Para o fogo, lógico, vai se queimar, ou para a água, lógico, para servir, para beber e se purificar, e se limpar. Diante do homem estão a vida e a morte, estão o bem e o mal. Ele receberá aquilo que preferir. Portanto, a escolha depende de cada um de nós. E aí que vai entrar a sabedoria. A sabedoria de escolher aquilo que é bom. Essa é a definição da sabedoria que vem já desde o Antigo Testamento. Não é simplesmente saber, conhecer, mas escolher aquilo que te faz crescer e que te faz viver. Essa é a pessoa verdadeiramente sábia. A sabedoria do Senhor é imensa. Ele é forte, o Senhor é forte e poderoso, e tudo vê continuamente. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem. Essa é uma frase muito importante. É um dos 7 dons do Espírito Santo. O temor a Deus, o temor a Javé, o temor ao Senhor. Mas o temor não é medo. O temor é o respeito. Para quem crê em Deus, aceita Deus como Criador, a nós cabe conhecê-lo, conhecer o seu ensinamento para podermos viver e fazer a sua
vontade. E é por isso, Deus sempre tem o olho voltado para quem o respeita e para quem faz o bem. Essa aqui tem um pouco daquela bênção que nós lemos no dia 1º de janeiro. Volte o seu olhar para mim. Quando Deus volta o seu olhar, e para quem Ele volta o seu olhar? Para aqueles que o amam, para aqueles que fazem a sua vontade, para aqueles que escolhem o bem. Então, os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem. Ele, o Senhor, conhece todas as obras nossas, dos homens. Ele, Deus, não mandou a ninguém agir como ímpio, praticando a maldade. Deus não disse a ninguém fazer o mal, não convidou ninguém para fazer o mal, não mandou a ninguém agir como ímpio, e Deus a ninguém deu licença para pecar. Se pecar, não é porque Deus mandou, mas porque alguém escolheu. A escolha é nossa. Essa primeira leitura, ela mostra realmente a responsabilidade que nós temos para escolher. Quem escolhe se envolver com coisas erradas somos nós. Quem escolhe construir o bem, a vida, a fraternidade, somos nós. Que tenhamos essa sabedoria de escolher sempre o bem. Isso vai ser mostrado agora pela leitura que nós temos do Santo Evangelho, cumprida, do versículo 17 ao versículo 37, que vai continuar a segunda parte desse pedaço no domingo que vem. Mas aqui tem algumas coisas que têm um certo destaque. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus que já conheciam o Antigo Testamento, que já conheciam a lei, que eram assíduos na obediência da lei, porque está escrito que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e eles faziam aquilo. E os fariseus e doutores da lei insistiam que tem que obedecer aquilo que está escrito na Sagrada Escritura. E aí eles acabaram perdendo o espírito da lei. E é por isso que Jesus agora ele vai dizer, olha, para os judeus convertidos ao cristianismo, eu não vim para acabar com aquilo que Deus nos deu no Antigo Testamento, na lei e nos profetas. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Lei e os profetas é o Antigo Testamento, que tinha até então. Depois que entrou com a presença de Jesus e as cartas, o Novo Testamento e o Evangelho é o centro de tudo. Diz Jesus, eu não vim para abolir a lei, mas para dar-lhe pleno cumprimento, para levá-los ao termo, para levá-los ao final, para dar-lhes sentido. Qual é o sentido que Jesus quer dar? Então, e aqui que nós precisamos entender a maneira como a gente obedece a Deus, até o próprio Deus. E eu vou dar exemplo de uma mãe que fala para o seu filho fazer alguma coisa. O filho pode fazer porque diz, eu tenho que obedecer minha mãe. Eu vou obedecer, eu vou fazer, porque preciso obedecer minha mãe. E faz. Mas sente o peso. Jesus está nos dizendo aqui que a mãe que pede ao filho fazer alguma coisa, esse filho deve descobrir por que é que a mãe pediu fazer aquilo. Qual é o sentido daquilo? E o filho, ele vai dizer, eu vou fazer isso porque isso tem sentido, porque isso faz bem, porque minha mãe me pede para fazer coisas boas, então eu vou fazer com amor. Eu não vou fazer para dizer eu obedeci minha mãe, eu vou fazer porque isso me faz bem. Aqui que está a diferença entre o Antigo Testamento, dos fariseus e doutores da lei, que insistiam com o povo, seja que for, está escrito na lei, você tem que obedecer. E se não obedecer, vai para o inferno. Vai ser castigado. Essa é a maneira dos fariseus e doutores da lei.
Jesus vai dizer, aquilo que Deus nos deu no Antigo Testamento, principalmente os 10 mandamentos, são importantes, porém precisamos ir além. Não basta você dizer, mas eu não mato ninguém. Mas se você tem desejos contra a pessoa, se você guarda ódio, vingança dentro do seu coração, Jesus está dizendo, você também está matando a pessoa. Se você levantar falso contra essa pessoa porque você odeia e quer acabar com ela, não, mas eu não vou matá-la. Mas você está matando, levantou falso, sujou o nome da pessoa. Nós vivemos isso esses dias por causa desses benditos fake news que acabam com a idoneidade da pessoa, inventa coisas depois para a pessoa se defender. Né? Tem gente que morreu por causa disso, porque não aguentou. Como é possível me acusar de ter feito isso? Eu nunca me meti nisso, nunca fiz isso. E mata. Esse é o projeto novo de Jesus, que brota do nosso coração. Não basta dizer eu não vou matar, mas precisa dizer eu também não vou fazer coisas que podem prejudicar a pessoa, que podem levá-la para ser prejudicada ou levá-la para a morte. Essa é a diferença que Jesus está dizendo, e é por isso que aqui no meio ele vai dizer uma coisa muito importante. Se a vossa justiça, disse Jesus aos discípulos na montanha, se a vós, aos discípulos que estão ouvindo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino do céu. Portanto, nós vamos descobrir aqui, Mateus vai revelar isso no seu evangelho, a justiça nossa e a justiça de Deus. Assim como Paulo descreveu a sabedoria nossa e a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria nossa, a justiça nossa, vai de acordo com nossos interesses, com nosso bem prazer. A justiça de Deus e a sabedoria de Deus, Ele nos oferece, e quem escolhe o que deve fazer somos nós. Nos deixa na liberdade, na medida que Ele diz, isso precisa ser feito lá do fundo do seu coração. O que valia no Antigo Testamento, na lei dos profetas, pregado pelos doutores da lei e pelos fariseus, era obrigação, pesa na pessoa e é condenada se ela não consegue fazer. O que Jesus vai propor, brota do nosso coração. E o que Ele propõe para brotar no nosso coração é que nós saibamos sempre amar-nos uns aos outros. É o mandamento que João vai colocar mais tarde, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, baseado na justiça de Deus, a base da misericórdia de Deus. Essa frase da misericórdia de Deus, nós aprofundamos muito ano passado no Evangelho de São Lucas, que tem algo especial, explica melhor a misericórdia de Deus. Mas Mateus também coloca a justiça de Deus, a base da justiça de Deus é a misericórdia. E mesmo que nós erramos, a misericórdia de Deus, ela é mais forte porque Ele quer sempre nos redimir. Uma outra frase aqui que eu gostaria de salientar, e termino com ela, é a última frase sobre a falar a verdade, que não precisa fazer juramento. No Antigo Testamento era tudo, faz juramento, para poder forçar você a falar a verdade. Jesus disse, se você é sincero, Ele disse às bem-aventuranças, se você é puro, se você não tem outras más intenções, se você não tem desvio na sua vida, não há necessidade de fazer juramento nenhum. O que é sim? Você diz sim. Não preciso fazer juramento. Eu estou falando a verdade. Não preciso apelar a Deus. Em nome de Deus, em nome da Bíblia, em nome da palavra de Deus, eu estou falando. Não precisa. Quem tem coração sincero não precisa de juramento nenhum. Por isso que ele termina dizendo, seja o vosso sim, sim, e seja o vosso não. Não. Tudo que for além disso, portanto, não vem de Deus, mas vem do maligno.
Na semana que vem vai ter mais 2 assuntos aqui, sobre como era no Antigo Testamento e o projeto novo de Jesus que vai trazer. Domingo que vem vai ser o último domingo antes de começarmos a Quaresma, portanto, eu gostaria de sugerir para vocês que queremos ser discípulos de Jesus para a gente ler esses 3 capítulos de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, em sequência. Leia uma vez, leia a segunda vez, leia a terceira vez, que na missa não vamos ter condição de ler esse texto todo, mas nesse texto tem um grande tesouro. Essa sugestão de Mateus de recolher o ensinamento básico de Jesus e colocá-lo logo no primeiro dos 5 discursos de Jesus. É muito importante porque vai nos abrir o nosso coração para descobrir que nós somos dirigidos realmente, como disse aqui a carta de São Paulo, a nós Deus revelou esse mistério através do Espírito. Pois o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus, esse Espírito de Deus. Como é que eu vou conhecer o que é o Espírito de Deus? Olha para Jesus. E você sabe como que é o Espírito de Deus. E esse sobre o Espírito que precisa habitar em nós, nós também no final vamos cantar o canto pós-comunhão, vem me habitar. E queremos esse Espírito de Jesus habitar em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador